Já parou para pensar que a gente vive cercado de muito barulho? Ele está ali desde que a gente acorda, as tarefas mais simples do dia a dia. E tem momentos em que a gente busca e precisamos um pouco de quê? De silêncio. Ele é bom para o corpo, ele é bom para a mente. E você já está acostumado a este ruído ou sente falta de um pouco de paz? Ou tem medo do silêncio? A Juliana Leal foi saber um pouco mais e a gente vai conferir agora. Geralmente é ele que nos desperta do nosso sono, o som. A partir daí, está em todo lugar. A vida é barulhenta. A gente existe ao som de uma trilha sonora que não para. Às vezes, para fugir de alguns ruídos, escolhemos ouvir outros. Algumas pessoas têm que fazer barulho para fazer dinheiro. Uma sinfonia que a cada dia parece ganhar novos instrumentos e mais volume. O mundo já não é mais silencioso como já foi. Tem muita poluição sonora, poluição visual. Isso já faz parte do homem moderno, né? Nós já não vivemos mais em meio à natureza pura. Então, é parte da vida ter barulho. Faz parte mesmo, mas convenhamos, tem alguns barulhos que tiram a gente do sério, né? Construção. Porque ele é um ruído mais intenso, me irrita bastante. Do trânsito. A Organização Mundial de Saúde definiu um padrão aceitável de volume de som que podemos ouvir sem que a nossa saúde seja afetada: 50 decibéis. Limite fácil de ser ultrapassado. Uma conversa normal entre duas pessoas pode atingir de 45 a 55 decibéis. O liquidificador até 93. Secar o cabelo bate a marca de 90 decibéis. E a agitação do trânsito no centro de cidades do tamanho de Uberlândia pode atingir até 110 decibéis. Danos não só para a audição, mas também para a saúde mental. Acho que a gente não vê que incomoda assim um pouco, mas às vezes quando você está em casa, às vezes você se sente mais cansado, ou estão com a cabeça mais cheia, e às vezes é por causa disso. Às vezes a gente não liga, né, durante o dia, mas às vezes tem alguma relação. Os barulhos sempre existiram, mas o desenvolvimento do mundo e o avanço da tecnologia tem nos tornado pessoas mais conectadas e com rotinas mais barulhentas. Realidade que nos tirou o direito ao sossego. É uma geração de pessoas que procuram pela tranquilidade e calmaria para fugir de uma vida cada vez mais turbulenta. Mas em tempos de mentes habituadas ao barulho, com ouvidos adaptados à busca pelo som, quanto tempo você aguentaria ficar no silêncio? Não sei, mas aguentaria um bom tempo. O silêncio demais já me incomoda por eu não estar acostumado com ele. Então, às vezes eu ponho uma música mais calma, estou assistindo algum programa de TV para trabalhar, para estudar, a gente está no laboratório, o rádio está ligado, porque acaba ficando parte da rotina e você tem que acostumar justamente para não estressar, né? A importância do silêncio e o que ele pode nos causar foram retratados em uma peça de vanguarda do compositor americano John Cage em 1952. Ele entrou no palco, ligou um cronômetro e ficou em frente ao piano durante 4 minutos e 33 segundos em silêncio. No fim, se levantou, agradeceu ao público como se tivesse acabado de tocar outras de suas músicas e saiu do palco. Com a obra, o artista quis provocar reflexão sobre o que acontece durante a ausência de som. E é comprovado, um ambiente mais calmo abre caminho para a reflexão. Não é à toa que o silêncio é a base da meditação. É a busca pelo equilíbrio e conexão. A primeira técnica que a gente ensina é o zazen, né? É você sentar em silêncio, né? Quando você se conecta a você mesmo, ao seu mundo, ao seu ser, né? É você estar presente consigo mesmo. Não é você parar a sua mente, é você estar presente naquele momento, né? É um silêncio interno. Durante a meditação, a Hannah chega a ficar até 45 minutos em silêncio. Uma pesquisa mostra que a mente é ativada e tem picos de atividade cerebral quando há pausa entre sons. Isso provoca um aumento da criatividade, produtividade e autossatisfação. A Débora se equilibra entre dois mundos, a rotina agitada no trabalho, como advogada, e a calmaria nos encontros de meditação, 2 vezes na semana. Declaradamente uma pessoa inquieta, nem sempre foi fácil para ela sentar e ouvir o silêncio.
Hoje, os benefícios da meditação ecoam forte na vida dela. Consigo hoje tratar melhor as minhas tensões do dia a dia, que não mudaram. Minha rotina é 18 anos da mesma forma. Todo ano eu falo que vai diminuir, eu não consigo reduzir esse ritmo. Meu ritmo é o mesmo nesse período, só que eu consigo tratar essas turbulências do dia a dia com mais tranquilidade, mais foco, mais concentração. O trabalho do colega ao lado não me incomoda, eu consigo executar. Eu estou presente no que eu estou fazendo. Então, acho que me trouxe mais essa presença, esse foco mesmo. Não dá para silenciar o mundo e os sons também podem ser harmoniosos e nos fazer bem. Mas por mais difícil que pareça, é só achar, em meio ao caos, o lugar e momento de paz para fazer a sagrada pausa do dia. Só se você for para o Parque Sabiá e achar lá também, porque se bem que até lá também tem barulho também, mas é bem difícil hoje em dia. Se eu disser para você que aqui eu consigo ouvir o silêncio, infelizmente, só quando está no quarto para dormir mesmo, que vai desligar, é que às vezes a gente escuta o som do silêncio. Para pensar. Você já ficou muito tempo em silêncio? Conseguiu essa façanha ou não? Tem medo? Estar em silêncio ajuda em quê? É uma pergunta que eu vou fazer agora para a psiquiatra Gabriela Scalia. Mas antes dessa pergunta, Gabriela, bom dia, obrigada por ter vindo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos nós. Bom ter você aqui. Eu achei interessante. A gente tem medo do silêncio? Mônica, eu costumo dizer que o silêncio é uma visita íntima que a gente faz. E o problema é que quando você vai se visitar, nem sempre você sabe o que você vai encontrar. E aí, portanto, acho que daí origina o medo, né? Quando a gente começa a refletir sobre algumas questões nossas, íntimas, sobre questões relacionais do dia a dia, você põe em xeque algumas certezas que você traz, às vezes, há tanto tempo, certezas absolutas que não são tão absolutas assim. E eu acho que o silêncio predispõe esse ambiente de se questionar, que gera uma estabilidade, mesmo que momentânea, né? Sobre aquelas questões que te incomodam, questões que te angustiam, que geram ansiedade. E às vezes por isso que até vi um dos entrevistados dizendo assim, eu fujo do silêncio, né? Qualquer momento eu ponho uma música, ponho algo aqui para eu escutar, talvez até mesmo fugindo dessa visitação. Que é importante essa visitação. Totalmente importante. A gente costuma dizer que é essencial até, né? A gente saber aquilo que a gente quer encontrar. É diferente de você pensar aquilo que você não quer para a sua vida. As pessoas às vezes têm muito claro aquilo que você não quer. Eu não quero um marido egoísta, eu não quero um filho rebelde, eu não quero um emprego ruim, mas o que você quer? E não vem com clareza essas respostas muitas vezes. Não, eu não quero que ele me trate assim. Ok, mas como que você quer que ele te trate? Como que você gostaria de ser tratado? Então, o silêncio às vezes... a gente entra em contato com esses conflitos nossos, né? E aí seria interessante, nesse processo, a questão do autoconhecimento. Que aí muitos buscam terapia, coaching, várias outras vias, para você entender de fato onde você quer chegar, em qualquer esfera da sua vida. Seja na esfera laboral, pessoal, relacional, social, que seja, né? E eu acho que o silêncio possibilita isso. Então, e aí a gente viu, né, o silêncio que algumas pessoas conseguem fazer, outras não, e a gente viu o silêncio para meditar. Estar em silêncio é sempre estar meditando ou não, Gabriela? Não. Não se coincidem, né? A pessoa pode estar em silêncio, nesse momento eu não estou dizendo nada, e a minha mente está um turbilhão, né? Uma tempestade de ideias. Então, e geralmente ideias às vezes negativas, né? Quem tem, por exemplo, transtorno de ansiedade, às vezes não consegue dormir porque a mente não se cala, né? Eu escuto muito isso, às vezes eu deito, mas aí eu não consigo, porque minha cabeça fica, e eu ligo a televisão, para que um outro barulho ocupe o meu barulho interno que eu não estou dando conta, né? Meditar não é silenciar,
é você conseguir focar, concentrar, né? E aí você tem técnicas para isso que te auxiliam. Eu costumo dizer que meditar é igual a dirigir. Você, primeira vez que você dirigiu, você rasgou a marcha, não olhou no retrovisor, saiu aos trancos do carro. Para meditar vai ser a mesma coisa. Você vai começar e aí a sua mente vai dar uma viajada, vai olhar outra coisa, vai se perder. Mas assim como a direção exige treinamento, a meditação da mesma maneira, para você conseguir atingir o seu objetivo. Qual que é o silêncio que mais incomoda? A gente estava conversando aqui, o silêncio dentro, quando você entra no elevador, você tem outra pessoa, aquele silêncio tem um peso, não tem? Pra gente que a gente escuta tudo e fica aquela coisa tensa. O silêncio nem sempre é tenso. Mas as pessoas ficam desconfortáveis com o silêncio, porque no silêncio cabe tudo, né? E aí cabe às vezes aquilo que até que você não quer. A conversa de elevador é um bom exemplo. Você entra no elevador, tem outra pessoa, às vezes você não conhece aquela pessoa, e aí a gente tá quente, né? Fica aquela coisa acho que vai assim, chover, e aí você começa alguma conversa para evitar aquele momento que é constrangedor. E por que é constrangedor? Por que o silêncio não pode ser confortável, né? Tem um filósofo chinês que tem uma fala que eu gosto muito. Ele fala que o silêncio, Lao Tzu, é uma grande fonte de força. E se a gente for parar para pensar, sim, né? E por que não deixar o elevador um pouquinho em silêncio, né? Não vai machucar ninguém, isso não vai incomodar ninguém. Óbvio, se você quiser conversar alguma coisa, estiver disposto, ótimo, mas não para fugir daquele desconforto do silêncio entre vocês. A gente vai fazer uma pausa, eu já volto com ela e vou deixar uma pergunta para você. Às vezes o silêncio, para algumas pessoas, tem alguma coisa errada com a Gabriela. Você não é assim, por que você está silenciando? Não é? Traz isso, desperta isso. Já eu volto com você, viu, Gabriela? E com você também, para a gente falar sobre essa questão do silêncio. Sobre o silêncio, o escritor mineiro Guimarães Rosa escreveu no livro Grande Sertão Veredas: a gente quer se afastar de si próprio. Para isso é que o muito se fala. O senhor sabe o que é o silêncio? O silêncio é a gente mesmo e demais. Achei isso sensacional, Gabriela. Fantástico. Não é? Inclusive, voltando à pergunta que você fez, uma vez conversando, inclusive, com amigos, né? E conversando sobre o silêncio, a gente percebe que há intimidade entre as pessoas quando o silêncio entre elas é confortável, né? Porque não se tem essa exigência de que eu preciso... Ter assunto. Eu preciso saber o que tem na sua cabeça, né? E aí esse ambiente fica totalmente tranquilo para os dois, para quem estiver envolvido ali naquela conversa. Tem muita gente participando conosco dizendo: olha, Mônica, eu adoro o silêncio, me traz muita paz. Ai, que bom, parabéns por esse tema. Estar em silêncio é muito bom. A Maria Abadia do Ipanema. Ou seja, temos pessoas corajosas para ficar em silêncio, né? Desculpa te interromper, a Adriana de Patrocínio ia trazer justamente isso. O que fazer quando queremos ficar em silêncio, mas a mente não para de pensar nos problemas? E aí, a gente quer, mas os problemas vêm. Deixa que eles venham? Esse é um exercício bacana. A gente costuma até dizer o seguinte: não se confunda com a sua mente. O que seria isso? A sua mente, ela vai produzir pensamentos diversos, inclusive vai produzir críticas sobre você, né? O tempo todo, constantemente. Não ceder a esses pensamentos e não entender que você necessariamente é a sua produção mental, essa dissociação é muito importante. Como se você conversasse com a sua mente, né? Se ela dissesse: olha, você não é inferior, né? Você precisa ganhar mais, você precisa ser mais bonito, mais magro, e questionar como se fosse um indivíduo à parte, né? Olha, mas por quê? Isso vai me deixar mais o quê? Se eu for mais magro, eu vou ser mais feliz? Necessariamente? Se eu ganhar mais, eu vou estar mais satisfeito com a vida? Será? Então, quando a nossa mente começa a nos incomodar nesse sentido, é muito interessante a gente pensar. A gente costuma usar uma metáfora
que é como se você fosse um motorista do ônibus, você estivesse dirigindo o seu ônibus e de vez em quando um passageiro levanta e fala assim, não vai por aí não, vai por aqui. Aí vem o outro passageiro, não, eu gostaria de ir em outro rumo. Você é o motorista. Será que o motorista deixaria o passageiro assumir o ônibus? Quer dizer, os nossos pensamentos são esses passageiros que toda hora se levantam e querem tomar a rédea das nossas ações, do seu direcionamento, e muitas vezes aquele passageiro não vai te levar para um caminho que você gostaria de ir. Então, toda vez que esse passageiro se levantar, a gente fazer um exercício, aí volta a dizer que a terapia ajuda muito, o coaching também. Olha, senta aí no seu lugar, sou eu que dirijo o meu ônibus, sou eu que dirijo a minha vida. Ele pode até aparecer e contra esse pensamento, não vai te ajudar tanto. Aceitar esse pensamento e questioná-lo e de repente você decidir para qual direção tomar, que talvez seria o mais interessante nesse sentido. Olha que, né? Isso é um exercício também, né? Eu sempre costumo falar isso porque a vida da gente, eu acho que é um exercitar todos os dias, né? Com certeza. E isso eu tenho que ter firmeza para poder conseguir fazer com que esses passageiros obedeçam. Porque cada passageiro fique no seu lugar, eles vão se levantar, vão se rebelar muitas vezes, mas muitas vezes também você vai tomar o controle dessa situação e assumir a direção da sua vida. E o transtorno de ansiedade? Teve uma pessoa que colocou um ponto aqui para mim, depois ela veio. Mônica, o que eu faço com o transtorno de ansiedade que impede o silêncio? Muitas vezes nós vamos precisar de tratamento, inclusive medicamentoso. Nós estamos falando muito de psicoterapia e também de outras vias terapêuticas. Mas tem situações que existe um mecanismo neurobiológico viciado, vamos dizer assim, que aí a medicação se faz necessária. A medicação vai ajudar a reorganizar a sua mente e você ter um domínio melhor desse ônibus para você levar onde quer. Transtorno de ansiedade, digamos assim, vai bagunçar todos os seus controles ali na hora da direção. Então, muitas vezes, cada caso tem que ser analisado, óbvio, a medicação se faz necessária e ajuda pra caramba, né? Ajuda muita gente. Esses pensamentos, às vezes, que não conseguem parar, que você não consegue silenciar, mesmo tentando bastante, às vezes é um sintoma de transtorno de ansiedade. E que com o tratamento isso se resolve. Eu vi a questão, teve um personagem ali que me chamou muita atenção na matéria da Juliana, que ele falou assim, você acredita que eu ouço o silêncio aqui? Ele estava na Praça Tubal Vilela, centrão de Uberlândia, aquele movimento todo, e ele conseguia estar em silêncio e ouvir esse silêncio de uma forma agradável. Mas é isso que talvez se aproxima da meditação. Mesmo diante de tantos estímulos externos, da poluição sonora que seja, você consegue focar, concentrar. Tem estudos hoje, Mônica, feitos, agora publicados em dezembro de 2018, bem recente, quentinho, que mostram que áreas barulhentas, esse estudo que eu estou citando foi na Coreia do Sul, áreas barulhentas perto de escolas, de pré-escolares, alteram o comportamento das crianças em locais que são mais silenciosos. Outro estudo que foi feito também, áreas urbanas de muito barulho prejudicavam as gestantes daquele local e as puérperas que tinham acabado de dar à luz, né? Quer dizer, então fazer o silêncio não é ouvir o silêncio, como o entrevistado disse, talvez já não seja mais uma regalia. Acredito que seja uma necessidade e uma proteção diante do que nós estamos vendo aí, né? Que o excesso de barulho nesse sentido, e o excesso de barulho interno também pode nos prejudicar. Tudo isso cansa demais. A gente precisa diminuir esse cansaço. Exatamente. Até para viver melhor, não é? Com certeza. Para fugir de uma fadiga, né, e buscar o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua satisfação com a vida, passa por tudo isso. E acredito que esse processo de você se conhecer, saber o que você deseja, aquilo que você quer alcançar, facilita você atingir esses objetivos.
Conversa boa demais. Por mim, eu ficava conversando com você aqui a manhã inteira, viu, Gabriela? Também. Vamos falar depois sobre ansiedade? Tem muita turma ansiosa aqui. Vamos, tá com bom? certeza. Deixa eu te agradecer mais uma vez. Essa é a Gabriela Scalia, psiquiatra com a gente aqui hoje. Vai voltar mais vezes. Obrigada. Obrigada por ter nos ajudado com o silêncio.